O livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14, diz o seguinte: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que a haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Uma coisa é muito clara: nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós. E então, todo aquele que confessar Jesus e entregar sua vida para ele será salvo pela obra que ele fez. Mas uma coisa também é certa: nós não somos salvos por obra, mas somos salvos para as boas obras. O Senhor nos chama para as boas obras. Ele disse: ide e pregai o evangelho, ide e fazei discípulos. Em João capítulo 15, ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim não der fruto é cortado. Esse cortado não é lançado para jogar fora, tá? Você vai encontrar em João 15, mais lá embaixo, aquele que é lançado e jogado fora. Mas aquele que não der fruto é cortado, é para ser limpo. Porque lá em João diz: aquele que está em mim e der bom fruto, este é limpo, para que dê mais fruto. Isso é obra, tá? E também fala: vós já estáis limpo pela minha palavra. É aquilo que nós recebemos do Senhor, que nos limpa. Lá em Isaías diz que nós temos que ser limpo, branco como a alva, tá? E em Malaquias 3 diz assim, no último versículo, se eu não me engano, 19: e vós vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e a quem não serve. Quem que não serve? Aquele que é servo e não faz nada para Deus, aquele que não dá fruto. Mas aqui Paulo diz que ele prossegue, ele caminha, isso é obra, ele trabalha para alcançar a perfeição. Muitas pessoas dizem: você quer ser santo, quer ser santo? Sim, eu quero ser santo. Não vou conseguir, por mim e pelas minhas obras, mas para isso eu trabalho, para alcançar a perfeição. Jesus disse: sejam santo, porque eu sou santo. Nós devemos ser imitadores de Jesus, fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Ele deixou os mandamentos, nos deixou os ensinamentos para que nós venhamos a segui-lo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Isto é obra. Não é obra de salvação, mas é obra de aperfeiçoar. Vamos ser aperfeiçoados pela obra, pela palavra, devemos crescer na presença do Senhor, devemos cada dia buscar mais a presença do Senhor, para que assim como Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. A palavra diz que todos nós vamos comparecer diante de Deus no último dia, e vamos prestar contas sobre tudo que fizemos. Justos e ímpios, salvos e não salvos, vamos comparecer e vamos prestar contas. E aos justos, os que estão na presença do Senhor, ele irá responder: Senhor, tu me deste 5 talentos, eu trabalhei e multipliquei, agora eu te devolvo 10 talentos. E então o Senhor dirá: servo bom e fiel, entre no gozo do Senhor. O que ele deu apenas 1 talento, ele dirá: Senhor, eu não trabalhei, eu não fiz nada, eu guardei, enterrei os talentos que o Senhor me deu, o talento, e eu te devolvo o seu 1 talento. E o Senhor irá lhe dizer: servo mau e infiel. Servo mau e infiel. E este será lançado no fogo do inferno. Este é o servo que não serve. Lá em Gideão, ele é chamado
para a guerra, para servir a Deus. E ele reúne 32 mil homens e mulheres. Ali 22 mil já são dispensados, eles não servem. E 10 mil vão trabalhar para o Senhor. Quando Jesus está ali na beira da praia, pregando para uma grande multidão, ele diz aos discípulos: passemos para o outro lado da margem. Ele estava indo à cidade dos Gadarenos. E ele disse aos seus servos: enquanto eu despeço a multidão não serve. Ela está ali dentro da igreja, ela ouve, ela não faz nada, ela não se limpa, não se purifica, ela não prega o evangelho, ela não leva o id de ir pregar o evangelho, ela não faz nada para o Senhor. O reino de Deus é feito da salvação do Senhor, de Deus, de servos. Servos são filhos que servem a Deus, não são filhos inúteis. Nós devemos trabalhar para nos purificar, para nos santificar, para ser aperfeiçoado, para estar na presença do Senhor. Nós devemos trabalhar. Nós devemos servir ao Senhor. Outros que estão salvos, outros que estão na presença do Senhor e não dão frutos, não servem, esses vão ter que prestar conta para o Senhor por não ter feito nada pelo reino. Ide e pregai, purificai, aperfeiçoai, aprimorai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo aqui: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avanço para as que estão adiante de mim. Nós devemos seguir, caminhando. Isto é obra, devemos trabalhar. A palavra diz que meu Pai trabalha até hoje, Jesus disse, e nós devemos trabalhar para servir ao Senhor, para fazer a vontade dele. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.